Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos fazer as peras. Vou fazer a pera que está embaixo primeiro e a de cima depois. Essa daqui eu vou fazer ela meio verde. Então, eu vou vir com a cor amarelo canário para iluminar primeiro. Aqui bem no meio da barriguinha dela, ó. Vou iluminar aqui, movimentos circulares. Como o espaço é grande, eu tô usando um pincel grande. Eu tô usando o Cássia 845, número 14. Espaço grande, né? A gente já pega um pincel grande para não demorar demais. Agora, com o verde folha, eu venho nas laterais e vou esfumaçando para cima do amarelo. Sempre começando com a carga de tinta próximo ao risco, para tentar não deixar assim marcas, né, no meio. Isso, subindo para cima do amarelo, circulando também. Pronto. Agora, nós vamos pro verde oliva. Olha, toda essa parte que está embaixo, tá embaixo da folha e embaixo da outra pera, nós vamos sombrear. Esta parte aqui, ó, ela faz uma curva, assim, ó, ela fica arredondada aqui. Então, nós vamos fazer essa curvinha e vamos dar uma puxadinha para formar a curvinha dela, tá? A parte de baixo aqui, ó, vamos sombrear também. Opa, uma pelotinha de tinta. E aí, ela tem o bumbum aqui da pera, né? Nessa parte de baixo, ela tem um bumbumzinho assim, ó. Então, a gente vai passar bem escurinho e puxar pra baixo. Agora, eu volto com um pouco do amarelo canário, clareando esse meinho, ó. Que ela tem sombra dos dois lados aqui, porque tá embaixo. Tem a curvinha da pera. E aqui ela pega um pouco de luz, então nós vamos dar uma iluminadinha aqui. Mesma coisa aqui, ó, ao contrário da sombra que eu coloquei, onde tá o bumbumzinho da pera. Vamos dar uma clareadinha aqui. E aqui, ó, a gente vê um pouquinho de claridade, então eu vou pôr um pouquinho aqui também. Vamos dar um tempinho para ela secar. Enquanto ela seca, nós já vamos fazer a outra. Ó, com um pincel um pouquinho menor, eu pego uma isca de sépia, venho aqui nessa parte de baixo e reforço essa sombra, ó. E dou umas puxadinhas de leve assim pra baixo. Só nessa partezinha aqui, tá? Vou lavar o pincel pra gente fazer a outra. Agora, a outra pera, eu vou puxar ela pra aquela pera que é amarela, meio levemente amarelada, assim, sabe? Levemente avermelhada, quer dizer.
Então, eu vou vir com o amarelo canário. Essa já aparece quase inteira. Então, aqui seria o meinho dela. Eu vou passar o amarelo canário. E aqui, ó, aquele pescocinho que ela tem, né? Então, vem aqui com o amarelo canário também. Aí, com o amarelo ouro, eu vou fazer toda a volta da pera. Passando nos cantinhos e esfumaçando, entrando no outro amarelo. Esse passou um pouco demais. Agora, com o siena, eu venho jogando uma sombra aqui embaixo, ó, embaixo da folha. Passo encostadinho e dou uma puxadinha pra baixo. Aqui embaixo, do lado de baixo, né, no fundinho dela, eu dou uma sombreada também. E deste lado esquerdo, ó. Esfumaça bem, porque é só pra ficar uma sombrinha mesmo, tá? A marquinha aqui, ó, onde ela tem aquela marquinha do pescoço, eu vou modelar ela assim, ó. Faz uma curvinha e puxa pra cima. Só pra dar uma modelada na nossa pera. Com o sépia e um pincel menor, eu vou vir e fazer essa partezinha aqui de baixo. O bumbum da nossa perinha. Pouquinho, tá, gente? Não deixa muito fortão, não. Agora, com o amarelo limão, eu dou uma iluminada aqui no meio, onde tava o amarelo canário. Bem pouquinho. E aqui no pescocinho, ó. Agora, com o amarelo limão e uma leve esquinha de branco, eu vou iluminar essa parte aqui, ó, que é o contrário daquela sombra lá de baixo. Dá uma iluminada aqui. Aí, com essa sujeirinha, eu ilumino aqui o meio. E aqui, ó, só a sujeirinha do pincel. Dá uma modeladinha nela aqui melhor. O ideal seria a gente esperar ela dar uma secada pra retocar. Como normalmente não dá muito tempo, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar uma retocadinha agora. Vou pegar uma esquinha de branco aqui no potinho para não sujar a tinta. Com o verde folha, bem pouquinho. Eu volto aqui. E ilumino essa parte. Sem exageros, tá, gente? Porque tanto a luz quanto a sombra, não, a gente não deve exagerar. Dou uma iluminadinha aqui.
e esse meinho. Agora, com o amarelo limão, misturadinho com o branco, eu faço a mesma coisa nesta. Dou uma iluminada. Essa curvinha aqui também, porque ela também fica meio clarinha. Ilumino o meio. E essa parte de cima. Para fazer a luz mais forte, eu preciso esperar ela secar um pouco, senão ela vai se misturar toda. E a gente não vai conseguir dar o tom que precisa. Agora eu venho com o sépia e a brochinha Cássia 300, número 0. Dou umas batidinhas aqui. E vou dar umas batidas aqui na pera, ó. Que ela sempre tem umas manchinhas. Bem pouquinho, tá, gente? Que é só umas manchinhas mesmo que ela tem. Normalmente é essa amarela aqui que tem mais manchas, a verde não tem muito. Pronto. Agora eu vou ter que esperar ela secar para poder retocar. Não adianta querer retocar agora. Aí a gente vai retocar, fazer o cabinho aqui. Vamos já fazer o cabinho? Ó, com a tinta sépia. Eu vou fazer esse galinho aqui. Vou dar um corte aqui no galho. Aí eu venho com o branco. Vou aproveitar aquela tintinha que tá no pote ali, ó. Dou uma leve iluminada no galho. E aí, com o pincel assim, sujinho de branco, eu venho aqui, ó, eu trabalhei ele assim. Agora eu vou virar ao contrário, aperto e dou uma puxadinha. Pronto, já fez o quebradinho do galho. Então, gente, olha, basicamente, sem os retoques, ela ficou assim, olha. Depois, quando a gente retocar, aí a gente retoca e faz os acabamentos. As luzinhas e tal. Aí ele vai ficar melhor, tá? Então, eu espero que tenha dado para entender, que tenha dado para aprender alguma coisa. E depois eu posto a foto do trabalho pronto com o risco para vocês lá na página, ok? Beijão, fiquem com Deus.